Graça e paz, queridos de Deus, que Deus abençoe aí a todos neste dia de hoje, terça-feira que nos fez o Senhor, início de junho de 2021. Bom, nós vamos estar nestes dias, através dessa live, desse modelo e nesse canal, falando sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja é uma coisa que nós somos levados a pensar nela quando nós estamos na classe de discipulado. Somos ensinados sobre a natureza da igreja, os termos bíblicos que definem a igreja. Como, por exemplo, na sua teologia sistemática, Stanley Horton, ele vai nos falar das definições naturais da igreja, tão comuns a nós. A igreja é o povo de Deus, a igreja são os santos, a igreja é chamada de os discípulos, a igreja é chamada de os irmãos, os crentes, a igreja ela é chamada de o corpo de Cristo, a Assembleia dos Santos. A igreja é chamada de povo escolhido, sacerdócio real. Bom, a igreja, ela tem muitas definições. Mas a pergunta importante, a pergunta principal é: como a definição da igreja, na sua plenitude, afeta a minha vida diariamente? Por que para algumas pessoas é tão difícil compreender certos movimentos da igreja? Por que para algumas pessoas é tão difícil compreender certas culturas da igreja? Por que é tão difícil para algumas pessoas transitar entre as naturezas da igreja? Tem gente que gosta de ficar só num lugar. Tem gente que gosta de ficar só em outro lugar. Mas a gente muitas vezes não lembra que a natureza da igreja, ela é bilocal. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso nessa série de estudo. Porque eu quero chamar a sua atenção, por meio dessas lives, para o aspecto político, para a emanação social da igreja. Por que para algumas pessoas é tão custoso, é tão difícil e é tão doloroso ver os seus líderes, ver os seus irmãos, ver muitas pessoas dentro da igreja se envolvendo ou não com a política, né? Uma outra pergunta que a gente vai responder por meio dessas lives é: a igreja é de direita ou a igreja é de esquerda? Eu tenho certeza que no final dessa série de vídeos curtos, vídeos rápidos, você vai estar apto a responder perfeitamente aqueles que perguntarem isso para você. Fulano, a igreja é de direita ou de esquerda? Você vai poder responder. A igreja, ela é apartidária? A partidária é uma resposta, querido, que você nunca deve dar para ninguém, porque a igreja nunca deve ser apartidária. A gente vai conversar sobre isso. E eu tenho certeza que aquilo que a gente falar aqui vai lançar uma luz sobre o seu entendimento. Você que é chamado por Deus de pedra viva, você que é chamado por Deus de o ramo da videira, você que é chamado por Deus de concidadãos dos céus, a família de Deus, né? Ser igreja é abrigar dentro da sua natureza, da sua nova natureza,
né? Você que é o novo Israel de Deus, ser igreja é abrigar uma série de definições que são aceitáveis, que são compreensíveis e que, por isso, também devem ser devidamente esclarecido para as pessoas, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente penando, tem muita gente necrosando, tem muita gente adoecendo, porque não entendem a manifestação plena da identidade da igreja. Bom, e a gente vai começar então, para a gente entender a natureza da igreja, para a gente poder começar essa série, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que é um dos textos mais esclarecedores sobre a natureza e a plenitude da igreja. Segunda carta do apóstolo São Paulo ao jovem delegado chamado Timóteo. Timóteo era delegado apostólico, porque ele era enviado pelo apóstolo para missões específicas no papel de pastor. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo se aparta, se distancia, se afasta, se desconecta da iniquidade. Bom, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele está ensinando para Timóteo, para que Timóteo passe adiante esse ensinamento, de que a igreja de Jesus, ela possui basicamente duas naturezas. E todas as outras nomenclaturas da igreja vão existir, tanto em uma natureza como em outra. Eu quero que você entenda isso nesse vídeo. Bom, o primeiro aspecto da igreja é o aspecto chamado invisível, o aspecto chamado universal, né? O aspecto geral da igreja, o aspecto que só a pessoa de Deus tem acesso. Só Deus sabe quem é a igreja, só Deus sabe onde a verdadeira igreja está, só Deus conhece o número exato da sua verdadeira igreja. Há coisas que só Deus sabe. A igreja, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. Esse é o aspecto invisível, o aspecto espiritual, o aspecto transcendente da igreja. Ele ultrapassa a nossa compreensão humana. Mas esse aspecto invisível, esse aspecto transcendente, esse aspecto espiritual, ele é facilmente compreendido, contabilizado, percebido e entendido por Deus, apenas por Deus. Bom, mas como uma parte da igreja trata do nosso relacionamento para com Deus, e a outra parte da igreja trata do nosso relacionamento para com os irmãos, a igreja não podia ter apenas um aspecto. Então o apóstolo São Paulo continua dizendo: e o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que é de Deus aparta-se. Quer dizer, ele toma distância, ele se separa da iniquidade. Então, há o aspecto invisível e há o aspecto visível.
Porque há a igreja que Deus vê de cima para baixo e a igreja que nós, seres humanos, enxergamos de baixo para cima. Deus e os homens veem a igreja em perspectivas diferentes. Pastor, eu consigo ver a igreja invisível. Então, me salva, porque você é Deus. Você é Deus. Você então sabe o número exato de pessoas que vão ser salvas, quem se salvou no passado, quem está se salvando agora e quem vai se salvar no futuro. Parabéns, você é Deus. A igreja tem essas duas naturezas. Deus conhece aqueles que são seus e os que são seus se distanciam da iniquidade, da injustiça, da maldade, da escuridão, das velhas práticas da vida outrora enraizada em Adão. Agora, nós que conhecemos Cristo Jesus, estamos na sua natureza. Fizemos essa migração espiritual, essa passagem espiritual tão bem descrita em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Deus Pai. Transportou quem? Os crentes. Transportou da onde para que lugar? Ele sabe exatamente o transporte que foi feito. Mas nós, ao olharmos para o nosso igual, ao olharmos para o nosso próximo, começamos a ter uma ideia de quem realmente é a igreja, porque o comportamento daquele que se diz igreja, ele é transformado, ele é alterado, ele é mudado. Então há um aspecto invisível e há o aspecto visível. Quando a Bíblia fala que nós somos os ramos da videira, é claro, querido, que isso é uma passagem alegórica. Deus sabe até onde essas ramificações vão. Deus sabe das ramificações. Só Ele sabe até onde um ramo vai exatamente, qual é a distância que um ramo percorre. Mas quando a Bíblia diz assim, nós somos a Assembleia dos Santos, ora, querido, aí fica mais fácil o nosso entendimento, porque todos nós sabemos o que é uma assembleia. É um grupo de pessoas que se reúnem num lugar para se sujeitar a uma verdade, ou para inaugurar uma verdade, ou para aceitar uma verdade, ou para discutir uma verdade, que no nosso caso não é esse, né? Em nenhum momento a igreja é discutível. A igreja ela já tem o seu dogma já fechado, a igreja não está para discussão. Bom, a gente precisa compreender então que a igreja vai emanar para a sociedade dessas duas naturezas. Essas duas naturezas elas vão se derramar sobre a sociedade. E a partir desse derramamento, dessa natureza bivocacional, bifocal, bilocal, né, é que começam as confusões, porque depois que nós passamos da classe de discipulado, né, 99,99% dos crentes não pensam mais nas implicações da natureza da igreja sobre a sociedade. Aí começam os nossos problemas. Porque se eu não compreendo a natureza da igreja, eu posso perfeitamente dizer que o pastor está fazendo uma coisa errada. Quando ele participa, quando ele tem uma influência política na sua cidade, uma influência política no seu estado, uma influência política na sua nação. Devemos lembrar que o reverendo Billy Graham, que nos deixou agora recentemente, durante muito tempo da sua vida, foi conselheiro presidencial. Alguém uma vez perguntou para ele, reverendo, com a sua popularidade, né, com o seu nome, o senhor poderia se candidatar
à presidência da República dos Estados Unidos, no que ele disse: eu não me rebaixaria a tanto. Bom, se eu não consigo definir, entender, explicar a natureza da igreja para as pessoas, eu também posso devidamente condenar a não participação de um pastor ou de um irmão na política. Eu posso falar: poxa, você é uma pessoa omissa, você é uma pessoa que não tem influência, você é uma pessoa que não tem usado a sua vida para influenciar a vida do outro. Bom, se eu não conheço a natureza da igreja, eu posso devidamente acusar uma pessoa de participar ou não participar. Mas se eu conheço a natureza da igreja, então, querido, eu posso definir, eu posso saber até onde ir e saber até onde a minha opinião sobre o próximo também pode ir. Bom, nesse vídeo pequeno, curto, eu queria deixar isso bem explicado, o básico. Além daquelas definições que a gente já aprende na igreja, né? Que a igreja é eclesia, né? Que a igreja é assembleia, que a igreja é com os cidadãos dos santos, a igreja é a família de Deus, a igreja é as ovelhas de Jesus. Bom, isso é o básico, irmão, isso é o básico. Muitas vezes, apenas replicar isso não responde aos anseios da sociedade. Eu vou te levar mais além. Porque se na natureza visível da igreja verdades se abrigam, na natureza invisível da igreja outras verdades também encontram abrigo. Então, há verdades que nós vivemos no dia a dia que encontram abrigo na natureza visível da igreja, na responsabilidade visível da igreja, e há verdades que nós vivemos no dia a dia que encontram abrigo na parte invisível da igreja, naquelas coisas que apenas você e Deus vão ver. Só para reforçar esse entendimento, uma boa parte da igreja precisa acontecer em invisibilidade. Uma boa parte da igreja só é verdadeira se ela acontece no modo invisível. Pastor, me explica isso. Por exemplo, Jesus falou que a esmola, que uma mão dá uma coisa, a outra mão não deve saber. Jesus está falando que a esmola pertence à natureza invisível da igreja. A questão invisível da igreja. Agora eu vou te levar para um outro espectro. A questão social da igreja. No que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, a esmola ela é invisível. Mas no que diz respeito à esmola, a questão da assistência social da igreja, isso tem que ser visível. Tanto é verdade que em Atos 6, essa questão da assistência social foi devidamente organizada com a criação do diaconato. Bom, Jesus também falou que práticas espirituais precisam ser feitas na esfera invisível. Por exemplo, o jejum, a oração, muitos aspectos da vida cristã que dão sucesso para a vida cristã acontecem na questão invisível, na parte invisível, no selo invisível. Há o selo invisível e o selo visível, como bem nos explicou o apóstolo São Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19.
O antigo dono da revista Veja, famoso Grupo Abril, uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda era bem mais garoto, ele definiu a função de quem ensina, de quem leva informação, de quem leva conhecimento. Ele falou que a missão de quem ensina, a missão de quem informa é transformar o importante em interessante. Esse é o meu objetivo com esses vídeos. Eu quero transformar essa informação sobre a natureza da igreja em uma coisa interessante para você, para que, tendo interesse por essa coisa importante, você possa devidamente ensinar, explicar, trazer entendimento para as pessoas da sua família, do seu convívio, da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho. Para que, entendendo a natureza da igreja, as pessoas possam sentir paz no seu coração, na manifestação ou na ausência de manifestação política, social, intelectual, artística, seja lá qual for a necessidade do momento. Querido, que Deus te abençoe, que Cristo ilumine seu entendimento. A gente então volta ainda, talvez amanhã, depois de amanhã, com o segundo vídeo dessa série, falando sobre a natureza da igreja e as suas implicações para a vida social e a vida política de uma nação. Amém? Pessoas bonitas? Beijo no coração de todos vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre vós.